dia a todos. Em nome da Domingues e Pinho Contadores, nós agradecemos imensamente a participação de todos na nosso webinar sobre compensação e restituição de créditos tributários, oportunidades para sua empresa. Meu nome é Marlúcia Azevedo e eu sou sócia da Domingues e Pinho Contadores. A Domingues e Pinho Contadores, ela vem atuando no mercado de outsourcing contábil por 37 anos, trazendo muitas soluções para as empresas. São tantas que nós não teríamos tempo para ficar demonstrando na nossa live, portanto, eu peço que a gentileza de vocês que entrem no nosso site e vejam essas soluções. Conte conosco, ok? Hoje, na nossa webinar sobre compensação e restituição de créditos tributários, oportunidades para a sua empresa, nós teremos a participação da Cássia Calisto, especialista em impostos indiretos, e da Glauciele Knupp, especialista contábil e em impostos diretos, ambas sócias da Domingues e Pinho Contadores. E nos abrilhantando, hoje na nossa webinar, nós teremos a participação especial da Renata Novotny, sócia fundadora da Novotny Advogados. Renata, nós agradecemos antecipadamente a sua gentileza da sua participação. A Renata vai trazer uma visão jurídica dos pontos que nós vamos abordar. Durante a nossa palestra, nós pedimos a participação de todos, o chat vai ficar aberto. Pedimos a participação de todos que coloquem seus comentários, isso é super importante para nós. Os seus comentários, as suas dúvidas, e que incluam nesses comentários e dúvidas os seus e-mails, que depois nós vamos responder, se não der tempo, e também nós vamos enviar posteriormente a apresentação desta webinar. Desejo a todos um feliz 2022, muito sucesso. Agradeço novamente a participação de todos e vamos iniciar. Muito obrigada. Bom, bom dia primeiramente a todos, né? Nós vamos fazer aqui uma pequena introdução referente ao crédito tributário, né? Nós estamos falando de compensação e restituição de crédito tributário e é importante a gente esclarecer de que se trata esse crédito tributário, que nada mais é do que o pagamento, né, de um tributo que é feito pelo contribuinte, que é o sujeito passivo da obrigação, ao sujeito ativo, que é um ente que pode ser a federação, o estado ou o município. E esse tributo nós chamamos de obrigação tributária principal, ok? Então, essa obrigação tributária principal, ela pode ser cumprida pela pessoa física ou pela pessoa jurídica. Todos são contribuintes de impostos. O nosso objeto aqui é a pessoa jurídica, ok? Então, quais são as pessoas jurídicas que podem, né, pedir essa compensação ou restituição de crédito tributário? Qualquer que seja a pessoa jurídica de qualquer regime tributário, exceto o MEI, porque ele tem uma tributação diferenciada, mas os demais regimes estão abrangidos. E o que é a compensação ou a restituição? Qual a diferença dos dois? Bom, a compensação é uma forma de restituição na qual a gente não recebe o valor, né, numa conta corrente, por exemplo. Então, ela é uma forma que você tem de reaver o seu dinheiro, porém utilizando ele para pagar tributos futuros. Então, eu tenho um débito todo mês que eu pago de um determinado tributo. Se eu tiver esse valor para reaver, eu vou utilizar para compensar esses créditos futuros, ou seja, eu deixo de ter um desembolso financeiro. E a restituição, de fato, é aquela que eu vou receber em espécie, né, em depósito bancário, enfim. Eu posso optar
Pode, você pode solicitar, né? No seu pedido, você pode pedir a compensação ou a restituição, mas é o ente que vai deferir o seu pedido. Você pode pedir a restituição e ele optar pela compensação, tá? Mas, de toda forma, é uma forma de devolução. E qualquer empresa, né, pequena, grande, média, pode solicitar? Pode, desde que seja contribuinte do imposto e faça jus. O pedido cabe a qualquer porte de empresa, ok? Bom, quais são os regimes que a gente está falando aqui, né? São os regimes tributários existentes no Brasil. O Simples Nacional. Ah, mas eu sou simples, a minha tributação ela é diferenciada. Posso pedir? Pode, tá? E o Simples tem grandes oportunidades. Lucro presumido e o lucro real. Quais são as circunstâncias? Bom, se eu tiver um recolhimento a maior, por exemplo, né, uma apuração que foi feita de forma incorreta que gerou um recolhimento a maior. Eu identifiquei isso, poxa, eu deveria ter pago menos. O que eu faço agora? Você pode solicitar essa compensação ou a restituição. Um recolhimento em duplicidade, né? Eu fiz esse recolhimento e, por algum motivo, alguém pagou essa guia novamente. E agora que a gente tem aí as guias pagas pela internet, isso é passível de acontecer. E uma tese tributária, né? O que é a tese tributária? É aquela teoria jurídica que entende que uma determinada apuração pode estar ferindo os princípios tributários. Nós vamos, inclusive, falar um pouquinho mais adiante, né, numa dessas teses que está ainda bastante em discussão, embora já esteja resolvida, né, mas que ainda se fala muito no assunto, e a Renata vai trazer para a gente aí algumas novidades sobre o assunto. Ok? Bom, e quais os benefícios da compensação ou restituição, né? Nós temos a possibilidade de geração de caixa. Então, eu, em vez de ir ao mercado financeiro, pedir um valor onde eu vou pagar juros, eu posso verificar se eu tenho esse dinheiro em casa, né? Através da compensação e restituição, eu tê-lo de volta. Eu vou identificar se eu tenho problemas, né, no meu planejamento tributário, porque se eu tiver algum pedido de compensação ou restituição, pode ser originário de um mau planejamento tributário, né? Ou um procedimento que a gente está adotando indevidamente. E eu posso também ter possibilidade de utilização de benefício fiscal que eu desconhecia e ele está lá disponível para ser utilizado e gerar menos custo para mim no pagamento de tributos, ok? E como é que é feito esse processo? Tudo vai se iniciar com uma revisão fiscal. Eu tenho que olhar todo o meu processo para que eu identifique alguma oportunidade de compensação e restituição. Tá? Essa identificação, pura e simples, ela não vai me permitir fazer o pedido. Eu tenho que comprovar a existência desse crédito. E como eu faço isso? Através da documentação que eu tenho e que lá, de acordo com as regras fiscais, devem ser mantidas. Então, fiz a revisão, identifiquei uma possibilidade, tenho como comprovar, então eu vou até o órgão, né, seja federal, estadual ou municipal, e vou fazer, de acordo com as regras, o meu pedido de solicitação ou de restituição, de compensação. Havendo deferimento pelo órgão, eu vou ter a efetivação da compensação ou dessa restituição que eu solicitei. Então, existe um passo a passo a ser seguido, mas que após todo esse período, você pode reaver os valores que você tem direito. Agora eu passo a... Se me permite só fazer um Claro. comentário a respeito da compensação, para os tributos federais, a gente ainda tem a oportunidade de fazer essa compensação cruzada, né? Então, IRPJ com PIS e COFINS e vice-versa. Respeitando aí, obedecendo a regra, mas é uma excelente oportunidade. Perfeito, muito bem colocado, Glauciele. Eu agora passo a palavra à Glauciele, que vai falar um pouquinho mais para vocês sobre o processo de revisão fiscal. Bom dia a todos. O primeiro passo para se fazer uma boa compensação, de forma segura, compensação e restituição de crédito tributário, como é comentado pela Cássia, é fazer uma revisão fiscal e tributária, para que tenhamos segurança do que está sendo pedido
para compensar ou para restituir. E essa revisão fiscal tributária, ela é importante ser feita dos últimos 5 anos. É o passo inicial para que possa identificar pagamentos indevidos a maior, créditos líquidos certos, e que seja feito um diagnóstico assertivo do cenário atual da empresa. E o que esse diagnóstico traz para a gente? Nossa, a gente não está te ouvindo. Você ficou no mudo. Oi, desculpa, pessoal, estava aqui no mudo. O primeiro passo, como comentado pela Cássia, para a gente ter segurança no processo de compensação e restituição fiscal, é fazer uma revisão tributária dos últimos 5 anos. Essa revisão, ela é fundamental e traz completa segurança para a empresa e um diagnóstico assertivo do cenário atual. E o que esse diagnóstico nos mostra? Ele identifica não conformidade tributária, mitigando o risco de uma autuação fiscal, detecta o que foi pago indevidamente a maior ao longo dos 5 anos, elimina chances dos contribuintes continuarem pagando tributos de forma equivocada e auxilia e melhora o planejamento e o fluxo de caixa das empresas. E quais são esses benefícios? O que uma revisão fiscal ela traz de benefícios para a empresa? Ela proporciona maior segurança na recuperação do crédito. Quando nós entrarmos com pedido de compensação e restituição, a empresa tem certeza do que está sendo pedido. Proporciona e melhora o fluxo de caixa, evitando a continuidade de desembolso desnecessário e pagamentos indevidos de tributos. Possibiliza a utilização de benefício fiscal, então nessa revisão a gente identifica muitas oportunidades de benefícios fiscais. Identifica e corrige irregularidade na gestão de tributos e contribui em informações essenciais para uma redução de uma carga tributária e um planejamento efetivo. Auxilia a eficiência tributária e administrativa da empresa e mitiga riscos de uma autuação fiscal. A gente tinha em mente que a qualquer momento, né, a empresa poderia receber um fiscal solicitando documentação, prestação de informações, mas a cada dia a Receita Federal está aprimorando os seus controles. E hoje a Receita tem condições de iniciar uma fiscalização a qualquer momento, pois ela já está munida de todos os documentos. A gente envia todas as informações de forma online. Expede contribuições, ECF, ECD, REINF, dentre outras obrigações acessórias. A Receita Federal hoje ela está preparada para iniciar uma fiscalização a qualquer momento. E quais são as oportunidades de créditos tributários que nós possamos identificar nessa revisão fiscal e o que eu posso ter de chances, né? No âmbito federal, falando um pouquinho do Simples Nacional, uma excelente oportunidade são os créditos de PIS e COFINS sobre produtos monofásicos. E quem está dentro disso? Distribuidoras e lojas de peças para tratores, distribuidora de autopeças automotivas e autopeças, depósito de bebidas, bares, restaurantes, lojas de conveniência, distribuidora de gás de cozinha e água mineral, farmácia e distribuidores de produtos farmacêuticos, lojas de pneus e revendedoras, lojas de cosmético e perfumaria e supermercados e mercadinhos em geral. Vamos falar um pouquinho agora das oportunidades do lucro presumido e lucro real. Temos os créditos líquidos e certos, são aqueles que por algum motivo, no decorrer do tempo, a empresa não utilizou, ou por não ter conhecimento da legislação, ou por algum erro operacional ou erro sistêmico,
são créditos certos de compensação. Créditos de IPI são aqueles créditos sobre os insumos em empresas industriais. Reíntegra, crédito de PIS e COFINS sobre exportação. Todas as empresas que têm exportação, ela tem direito ao crédito de PIS e COFINS. Pagamentos indevidos a maior de RPJ e contribuição social, muito comum. PIS e COFINS não cumulativo, excelente oportunidade também. Crédito sobre insumos, ativos mobilizados, custos, despesas. E a exclusão, que é um assunto mais recente, exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, dentre outras várias oportunidades que é identificada numa boa revisão fiscal. Vou passar agora a palavra para a Renata, da Novotny, que vai dar continuidade a outros tópicos. Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite de Domingos e Pinho para participar desse brilhante evento e dizer que é uma satisfação poder compartilhar conhecimento com as experts da empresa, Glauciele e Cássia. Enfim, por se tratar de um assunto de grande repercussão atualmente, me foi solicitado que falasse um pouco sobre o panorama geral da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Como todos sabem, o Supremo Tribunal Federal vem de decidir que, de fato, a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS é inconstitucional. E que valor é esse? Se debateu durante algum tempo que o valor a ser excluído seria o saldo devedor remanescente da compensação dos créditos. Mas ficou muito claro no julgamento desse recurso extraordinário, de número 574.706, que o valor a ser excluído é justamente aquele destacado nas notas fiscais. Enfim, essa decisão ela foi modulada pelo Supremo, que estipulou que os efeitos dessa exclusão ocorrerão a partir de 15 de março de 2017, inclusive, ressalvadas naturalmente as ações judiciais e os requerimentos administrativos que tenham sido protocolados anteriormente a essa data e que tratem naturalmente desse assunto. Ou seja, aquele contribuinte que antes de 15 de março de 2017 ingressou em juízo ou passou a discutir administrativamente essa matéria, ele vai ter possivelmente o direito de retroagir os 5 anos desde a data de ingresso em juízo, para reaver os créditos derivados da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Para aqueles que ingressaram posteriormente, vai ficar valendo esse marco de 15 de março de 2017. É importante notar sobre o assunto que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional já se posicionou sobre o tema, através do parecer 14.483, de setembro de 2021. Nesse parecer, inclusive, é endereçada uma questão bastante interessante. Se seria possível excluir do crédito de PIS e COFINS o ICMS debitado nas operações respectivas. Ou seja, esse procedimento reduziria o valor do crédito do PIS e da COFINS no sistema da não cumulatividade. Ficou muito claro que é impossível fazer esse tipo de exigência, até porque essa questão não foi e nem poderia ter sido discutida nos autos do recurso extraordinário que gerou esse precedente. Outra novidade interessante que consta desse parecer da Procuradoria é com relação aos débitos inscritos em dívida ativa. Naturalmente, novamente, com relação aos fatos geradores posteriores a 15 de março de 2017. De acordo com o entendimento manifestado nesse parecer, poderá ser realizado o ajuste no valor dos débitos inscritos em dívida ativa que não tenham considerado a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, ou seja, poderá ser pleiteado, a nosso ver, inclusive ainda na esfera administrativa, após a inscrição,
à exclusão desses valores da base de cálculo do PIS e da COFINS, para se chegar ao valor efetivamente devido à União Federal. Mas o que fazer no caso do contribuinte que pleiteou em juízo e saiu vencedor em sua demanda? Ou seja, ele já tem a decisão transitada em julgado. Esse contribuinte deverá simplesmente fazer o pedido de habilitação perante uma das delegacias da Receita Federal do Brasil, que naturalmente aquela que tem jurisdição sobre esse contribuinte. Uma vez deferida a habilitação do crédito, o contribuinte vai poder iniciar as compensações por meio do programa PERDECOMP. E, nesse caso, não haverá necessidade de retificar obrigações acessórias. É importante notar que deverão ser mantidas à disposição todas as informações e documentos que foram utilizados para quantificar esse crédito, porque na hipótese de a compensação não ser homologada, o contribuinte terá à sua disposição toda a documentação hábil para comprovar a formação daquele crédito e assim poder se defender satisfatoriamente ainda na esfera administrativa. E aquele contribuinte que não ingressou em juízo? O que ele deve fazer? Ingressar em juízo agora? Também no parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional, ficou claro que não mais é necessária essa providência. Esse contribuinte vai poder pleitear esses créditos a partir de março de 2017, ainda administrativamente. Basta para isso retificar a FD Contribuições em cada período. O ajuste vai ser realizado diretamente no campo da base de cálculo do PIS e da COFINS, de forma individualizada, em cada um dos registros a que se refere às notas fiscais. A DCTF também terá que ser retificada para refletir esses ajustes. E os créditos decorrentes desses ajustes efetuados na EFD poderão ser compensados via PERDECOMP, sem a necessidade de apresentação do pedido de habilitação. Esse procedimento, é importante notar, ele não se aplica quando a retificação implicar na redução de débitos inscritos em dívida ativa. Outro caso semelhante, mas ainda não temos trânsito em julgado, é a tese, digamos assim, gêmea, é a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. A repercussão geral já foi reconhecida no recurso extraordinário 592616. O recurso ainda não foi julgado, mas já temos inúmeros precedentes favoráveis no âmbito dos tribunais regionais federais. Por ainda não ter, claro, o julgamento pelo STF, não existe ainda essa possibilidade de recuperação dos créditos pela via administrativa. Para os casos que forem julgados antes da decisão do Supremo, naturalmente será necessário esperar o trânsito em julgado para que todo o procedimento de aproveitamento do crédito via habilitação, perante a Receita Federal, se inicie. Eu trouxe também um outro assunto que tangencia a questão da compensação, porque existe uma novidade muito relevante desde o ano passado. Enfim, todos sabem que as compensações não homologadas, elas podem ser objeto de manifestação de conformidade ainda na esfera administrativa, se inicia um processo, o contribuinte tem, inclusive, o direito de ter por recursos. Uma vez encerrado o processo administrativo, na hipótese de a decisão ser desfavorável para o contribuinte, sempre se defendeu que o contribuinte poderia pleitear o reconhecimento desses créditos não homologados na esfera administrativa em sede de embargos à execução fiscal, ou seja, quando da apresentação da defesa contra uma execução fiscal ajuizada contra esse contribuinte. Sempre se entendeu que não se aplicava nesse caso, ou seja, de compensação pleiteada administrativamente sem sucesso, que não seria aplicável a vedação contida no parágrafo 3º do artigo 16 da Lei 6.830, que é a Lei de Execuções Fiscais. O que esse dispositivo veda? Que se adote como razão de defesa a compensação.
A nosso ver, essa vedação ela se aplica para aqueles casos em que o contribuinte contrapõe ao ente tributante que está executando o débito a existência de algum crédito que deveria ser compensado no âmbito da execução. Isso, de fato, sempre se entendeu que era impossível pleitear. E se entendeu, inclusive com respaldo e confirmação do julgamento do recurso especial repetitivo número 1008343 do STJ, que o contribuinte poderia, sim, em sede de embargos à execução, alegar a compensação efetuada antes do ajuizamento do feito executivo. Esse foi um precedente muito importante, porque a discussão através de embargos é uma discussão muito conveniente para o contribuinte, porque ele pode oferecer garantias diferentes do próprio depósito judicial. Ocorre que, após essa decisão, que era um marco, começaram a surgir decisões conflitantes do próprio STJ, ou seja, decisões decididas no sentido diverso. E a questão acabou sendo dirimida no ano passado, no julgamento do recurso especial 1795347, pela primeira sessão do STJ, que reafirmou a unanimidade o entendimento de que os contribuintes não podem debater compensação tributária em embargos à execução fiscal, quando se tratar de compensações não homologadas na esfera administrativa. Bom, essa decisão ela é muito importante. Quando do julgamento foi ressalvada a possibilidade de questionamento da não homologação da compensação através de outras ações, mas o fato é que essa é uma decisão muito negativa e ela poderá restringir as vias de debate do direito do contribuinte. Mas é importante verificar que essas decisões, esse tipo de decisão que é proferida em sede de embargos de divergência, ela não tem efeito vinculante. Ou seja, o contribuinte que já está questionando aquela não homologação em sede de embargos vai ter que apreciar, no caso a caso, que providências devem ser tomadas. Mas, naturalmente, se espera que a Fazenda Nacional utilize esse precedente para sustentar que o debate da matéria em sede de embargos à execução fiscal não é viável. Mas, então, que recursos o contribuinte tem a seu dispor nesse caso? Nós vemos duas possibilidades. A primeira, que é o ajuizamento de uma ação anulatória de débito fiscal, relativo ao débito não homologado em sede administrativa, com base no artigo 38 da Lei de Execuções Fiscais. A outra alternativa é o ajuizamento de uma ação anulatória de decisão administrativa que denega pedido de restituição. Essa ação tem base no artigo 169 do CTN. Mas é importante prestar atenção a alguns detalhes. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação anulatória de débito fiscal, ele é de 5 anos, ao passo que para o ajuizamento da ação anulatória de decisão administrativa, o prazo é menor, substancialmente, é de apenas 2 anos. Agradeço a participação e passo a palavra agora novamente à Cássia, que vai tratar das oportunidades na esfera estadual e municipal. Muito obrigada. Obrigada, Renata. Esse assunto que a Renata tratou é um assunto que vem realmente sendo discutido, né, bastante, e é uma grande oportunidade, e muitos clientes nossos estão aproveitando essa oportunidade. Mas também temos as oportunidades aí no âmbito estadual e municipal. E aí a gente vai falar um pouquinho, primeiramente, do estadual, né? Um dos pontos aí que a gente pode observar é o caso da substituição tributária, porque muitos não sabem, né, que quando ele adquire um produto com substituição tributária, ele está pagando, né, dentro dessa nota fiscal, o valor do imposto. Quem vai recolher é o seu fornecedor, mas quem está pagando é quem está adquirindo. Então, no momento de uma devolução, esse valor que foi recolhido pelo fornecedor, ele é necessariamente um direito daquele que adquiriu a mercadoria de tê-lo de volta.
Quem pode pleitear essa devolução não é aquele que fez o recolhimento, e sim aquele que pagou efetivamente a nota fiscal na qual está incluído aquele valor. Então, essa é uma grande oportunidade de recuperação desse crédito tributário. Também, ainda falando da substituição tributária, nós temos aí um material que ele tem substituição tributária interna. Então, quando o comerciante ele adquire, ele já está pagando esse imposto, e quando ele reabre a cadeia numa venda interestadual, ele tem que novamente tributar. Então, pelo princípio da não cumulatividade, ele tem o direito àquele imposto que ele pagou, incluído no preço da sua aquisição. Então, é mais uma oportunidade que muitos acabam não se recuperando desse valor. O crédito permitido, né, que não foi tomado, que já foi lá mencionado pela minha colega Glauciele, né, que é o direito líquido e certo. Então, eu tenho direito ao crédito de uma compra que eu fiz para revenda. Por algum motivo, eu fiz a escrituração indevida sem crédito. Então, eu posso pleitear. Então, temos N oportunidades aí que só vai ser identificado mediante a revisão fiscal que a gente já mencionou. E só complementando, Cássia, esse crédito ele não necessariamente precisa ser usado dentro daquele mês. A gente tem a oportunidade de usar isso posteriormente, né? Tanto no âmbito federal quanto estadual e municipal, né? Exatamente. Uma vez solicitado, você vai ter direito àquele crédito ser recuperado no mês em que você está fazendo esse pedido. O crédito sobre serviço de transporte também é algo a se observar, né? Tem alguns casos que se tem direito, então não necessariamente eu sendo remetente ou destinatário da mercadoria, mas eu sendo o tomador, né? Eu, contribuinte, sendo o tomador, em algumas hipóteses eu posso ter direito a esse crédito, então vale avaliar se todos esses créditos foram tomados. E a possibilidade de benefícios, né? Então, nós temos aí, tanto no estado quanto no município, em diferentes estados e diferentes municípios, benefícios de acordo com a atividade do contribuinte, benefícios de acordo com a localidade onde ele está instalado, um benefício de acordo com um produto específico, ou eu posso ter também de acordo com algum projeto que eu esteja vendendo. Então, existe uma série de benefícios disponíveis. Alguns deles são necessários uma habilitação para utilizar, então você pode identificar durante o seu período da revisão que deveria ter, né, feito um pedido de habilitação para algum benefício, não fez, mas ainda pode fazer para frente. E aqueles que não precisam de habilitação, você pode simplesmente retomar, verificar os últimos 5 anos e passar a ter direito àquela restituição. Afinal de contas, você não usufruiu do benefício e poderia tê-lo feito. E no âmbito municipal, né, o ISS, ele é um tributo que tem uma dificuldade maior porque cada município tem a sua legislação. Então, é necessário olhar bem de perto o Código Tributário ou o regulamento de ISS, né? Alguns municípios são muito pequenos, eles não têm um regulamento, mas está tudo no Código Tributário, para verificar as suas oportunidades. Mas o que nós temos aí de mais comum? Né? Nós temos notas fiscais emitidas para serviços que não foram prestados, e o ISS ele é devido pela prestação do serviço. Então, o serviço não foi prestado, mas eu estou lá com aquela nota porque eu achei que eu não poderia mais cancelar, enfim, paguei aquele imposto. É possível, sim, de acordo com a legislação do município, que você reveja e talvez peça ou a restituição ou o cancelamento fora do prazo, é analisar e verificar a possibilidade. Um outro caso é o destaque da alíquota incorreta. Né? Nós temos uma lista de serviços e essa lista de serviço ela pode variar de alíquota entre 2% e 5% do ISS. Se eu enquadrei o meu serviço de uma forma errada, eu posso estar pagando, por exemplo, 5%, enquanto eu poderia estar pagando 2%. Eu tenho municípios que eles me dão algum tipo de benefício também, com uma alíquota reduzida. Então, isso é algo que vale analisar dentro da atividade que é realizada. E na revisão fiscal, né, Cássia, a gente consegue pegar todos esses pontos que você está trazendo, está abordando, por isso que até a gente comentou, né, anteriormente, que a revisão fiscal ele é o marco zero de todo o processo de compensação e restituição.
quantidade de oportunidades e possibilidades que a empresa tem, né? Perfeito. Notas fiscais emitidas em duplicidade também. Nós temos aí alguns casos que, inadvertidamente, a mesma nota foi emitida 2 vezes, né? Então, da mesma forma que eu posso pedir o cancelamento da nota porque o serviço não foi prestado, eu, tendo como comprovar, eu também posso ir lá e falar, olha, eu emiti essa nota 2 vezes. Alguns municípios vão solicitar a anuência do seu tomador do serviço, pedindo que ele concorde, olha, se ele realmente não prestou esse serviço, mas isso tudo está lá naquela parte documental que a gente falou, né? Nós temos que ter como comprovar aquilo que a gente está alegando, mas também é possível de fazer esse pedido, tá? Na realidade, a gente exemplificou as oportunidades, mas podemos ter muitas outras oportunidades, né? Como bem colocou a Glaucia, durante a revisão fiscal é que a gente vai identificar essas oportunidades. E é óbvio, né? A gente tem que estar em dia com todas as nossas obrigações, né? Por quê? O risco existe. Nós estamos indo ao fisco e pedindo a devolução de um valor, né? Hoje em dia, os cofres públicos não estão aí abertos para essas devoluções, seja ela restituição ou compensação. Então, nós temos que estar muito seguros que estamos cumprindo todas as nossas obrigações, porque eu posso ter, por exemplo, um IPVA, né? A empresa pode ter um IPVA em aberto, não está pagando IPVA há 5 anos daquele veículo e vai pedir uma restituição de ICMS. Claro que o fisco vai olhar tudo para ver se não tem nenhum débito para que ele possa devolver aquele valor. Então, nós temos que ter muito cuidado na hora de fazer esse pedido e estar muito bem munido de documentos para poder comprovar aquilo que a gente está falando. E existem riscos, como eu disse, se a gente não estiver cumprindo tudo que deveria. Porém, é como a gente já colocou aqui, pode abrir uma fiscalização? Pode, né? Mas isso não quer dizer que vá abrir a fiscalização, porque hoje essa fiscalização ela já acontece no dia a dia, de acordo com que a gente vai apresentando, né? Vai emitindo uma nota fiscal eletrônica, vai entregando um SPED. Então, tudo isso já está na mão do fisco, ele já vem monitorando o que vem acontecendo. Então, a possibilidade hoje de abrir uma fiscalização por conta de um pedido de restituição ou compensação é bem menor, porque essa fiscalização já é mais online, né? Já está bem mais atualizada. Porém, tendo todos esses cuidados de verificar que não existem outros débitos, não está inscrito em dívida ativa, está cumprindo com todas as suas obrigações, é certo que esse direito de reaver pode ser pleiteado, ok? Eu agradeço a todos a presença, né, a participação aí no nosso webinar. Agradeço a Renata mais uma vez por trazer aí para a gente a parte jurídica, né, desse assunto que é um assunto que ainda muito falado. E nós agora vamos olhar aí o chat e vamos responder dentro, né, do tempo que a gente ainda tem as perguntas possíveis. E os nossos contatos estão aí na tela. Fiquem à vontade de falar com a gente. No chat também podem colocar os seus e-mails, por favor, porque aquilo que a gente não conseguir responder agora, a gente fará à medida que a gente for analisando e respondendo por e-mail, tá bom? Agradeço a todos. Cássia, eu vou trazer uma pergunta aqui muito comum que a gente recebe no nosso dia a dia, é com relação à prescrição desse crédito. Quanto tempo o crédito fiscal ele é prescrito? A prescrição ela acontece em 5 anos a contar da data do fato gerador. Então, a data que gerou o crédito, daquela data, 5 anos para frente, ocorre a prescrição. Perfeito. Glauciele e Cássia, eu gostaria de fazer uma pergunta baseada na experiência de vocês. Em média, qual é o prazo de resposta num processo de restituição de tributos? Bom, Renata, essa é uma pergunta que eu acho que todo mundo quer saber, né? É algo que
o contribuinte está sempre buscando. Isso vai depender muito, né, da esfera, se a gente está falando do município, do estado, e também do tipo de pleito que está sendo feito, né? Então, é necessário para cada processo, né, que a gente verifique de fato o que está sendo solicitado. No município do Rio, por exemplo, eles já têm um prazo assim bem mais curto quando esse pedido é de valores pequenos. Então, às vezes, você pediu uma restituição de um cancelamento de uma nota que tem um valor muito pequeno, então o ISS deu um valor diminuto. Essa compensação, ela às vezes é até automática, né? Aparece logo lá no site. Mas se você pedir valores muito altos e que, dependendo, né, do assunto, haja algum tipo de discussão, isso pode demorar bastante. O Simples Nacional, por exemplo, ele tem uma previsão de até 60 dias de retorno. E a gente já viu isso acontecer, né? 40, 45 dias já essa restituição. Mas isso vai realmente depender muito da matéria que está sendo discutida e do ente que a gente está solicitando. Cássia, nós temos uma pergunta aqui que acredito que você ou a Renata consigam responder. Qual seria o procedimento de recuperar o crédito de ICMS até então não utilizado? Depende do estado, né? A gente precisaria analisar a legislação estadual para verificar qual é o procedimento naquele estado. Então, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos um valor, né, um determinado valor que você nem precisa fazer o pedido ao estado, você já pode fazer a compensação, é automática, mas isso é a legislação estadual que diz. Uma outra pergunta aqui: quanto tempo a Receita Federal está levando para homologar um PERDCOMP? Depende. Se o processo está bem amarrado, não resta dúvidas, né? É um crédito de fácil identificação, até mesmo para a Receita Federal, não tem levado muito tempo. A Receita está cada vez mais aprimorando o sistema, aprimorando os links, as validações. Então, muitas vezes, quando a gente vai entrar com pedido de compensação, a Receita já identificou pelos cruzamentos internos que existe esse crédito. Então, em média, não tem demorado muito. Não tem uma data definida pela Receita, um prazo definido para homologação, mas tem acontecido bem mais rápido. Tem uma pergunta aqui, Renata, essa aqui é para você. Como normalmente é feito o processo de ST? Atualmente não temos o nosso ERP de consulta de cada NCM, de cada produto que compramos para sabermos a ST de ICMS, por exemplo. Como trabalhamos com uma grande variação de matéria-prima e materiais de revenda, temos dificuldade nessa consulta. Como vocês sugerem que seja feita essa consulta? Aí é mais a Cássia, né? Desculpa, mas eu não entendi bem a pergunta. Você pode repetir, Glauciane? Repito, sim. Como normalmente é feito o processo de ST, atualmente não temos um RP, um sistema de consulta de cada NCM, para cada produto que compramos, para sabermos a ST de ICMS, por exemplo. Como trabalhamos com uma grande variedade de matérias-primas e produtos e materiais para revenda, temos dificuldade na consulta. Eu entendi que seria consulta com relação ao crédito de ICMS vinculado ao NCM. Eu não sei se seria o crédito ou se a pessoa está em dúvida em saber se o produto dela tem ou não tem ST, né? Hoje nós temos o convênio, né, 142, que ele abrange, ele vem tentando, né, unir aí os produtos com substituição tributária. Mas não tem uma outra forma de você saber isso, a não ser olhando o convênio, né, para ver se de fato esse produto está lá no convênio, e olhando a legislação do Estado. Então, no regulamento de ICMS de cada Estado, normalmente ele tem um capítulo que fala da substituição tributária. Então, você tem que ir lá, consultar e ver a fórmula de cálculo, ver se essa substituição tributária
é pelo preço, né? Pela margem de valor agregado, se é o preço médio ponderado. Então, tem que consultar a legislação do Estado, e no Estado é que ele vai te dizer, mas o convênio 42 é o primeiro caminho para que você verifique e saber quais são as regras, porque pode ser uma substituição tributária somente interna, ela pode ter protocolo entre os estados, dependendo para onde você está vendendo. A substituição tributária, ela é um pouquinho complexa nesse sentido, mas para ter segurança, tem realmente que olhar toda a legislação que abrange, tanto a legislação estadual quanto os convênios e os protocolos. Não sei se eu respondi a pergunta, mas foi isso que eu entendi. Renata, quais são as diferenças? Uma outra pergunta aqui. Quais são as diferenças entre a ação anulatória da decisão administrativa e a ação anulatória de débito fiscal? Muito oportuna essa pergunta, já que a gente falou das alternativas para o contribuinte discutir em juízo o débito no caso da não homologação. Verdade. Pois é, com a ação anulatória de débito fiscal, o que se busca aí é anular o débito que já deveria ter sido extinto por conta da compensação que não foi deferida na esfera administrativa. Então, a anulação aí visa atingir o débito. A ação anulatória da decisão administrativa, ela pretende anular a decisão que indeferiu o crédito ou a restituição do indébito. Então, nesse caso, se quer, entre aspas, rescindir essa decisão administrativa porque ela não reconheceu a existência daquele crédito. Na verdade, é uma diferença muito sutil, né? E por isso que a gente frisa muito que, eventualmente, em juízo, o ideal é pedir não só a anulação da decisão, como também do débito, observando sempre o prazo menor de prescrição, que é o prazo de 2 anos. Cássia, o ICMS, ele compensa pelo SPED fiscal? O ICMS, ele é compensado, sim, na apuração. Então, ele vai ser lançado lá no SPED no momento em que você tiver esse deferimento. Tá? Então, eu tenho um valor a recuperar, né? Então, pedi, foi deferido, naquela competência que ele foi deferido, eu vou fazer a escrituração e vou fazer o ajuste no apuração, que vai ser no SPED fiscal, exatamente. Tem ótima pergunta também aqui no chat. E uma outra aqui, como é possível essa consulta da ST de ICMS pelo convênio de cada estado? O convênio, na realidade, ele está lá no CONFAS, tá? Então, ele abrange todos os estados. Dentro do regulamento do ICMS, é necessário se acessar a Secretaria de Fazenda do seu estado. Então, eu vou lá em São Paulo, por exemplo. Então, eu entro lá na Secretaria de Fazenda de São Paulo, vou no regulamento do ICMS de São Paulo e lá você vai encontrar um capítulo que vai falar sobre ICMS e ST. E vai ter uma tabela com todos os seus produtos lá, nominal e por NCM. Dá tempo para uma última aqui para a Renata. Tendo em vista esse entendimento que a Renata comentou, né, recente do STJ, qual é a possibilidade da lei vir a ser alterada pelo Poder Legislativo para que seja prevista a possibilidade de que se questionar em embargos a execução fiscal, compensação, não homologação na esfera administrativa? Essa é uma pergunta bastante interessante. Na verdade, já há um projeto de lei tramitando no Congresso que trata justamente da alteração do parágrafo 3º do artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais, para deixar clara que aquela vedação não atinge essa situação da compensação não homologada na esfera administrativa. Enfim, temos que aguardar e ver se de fato esse projeto vai ser convertido em lei, depois da tramitação normal, né, nas duas casas. Gostaríamos de agradecer a participação de todos. Vamos encerrar por aqui. Quem tiver mais alguma pergunta, pode incluir aqui no chat. Nós vamos colocar aqui nosso e-mail. Qualquer dúvida,
podem entrar em contato e nós vamos estar respondendo também todas as perguntas. E o material também vai ser disponível para todos que participaram. Muito obrigada a todos, um excelente dia.